Mas especialmente o caso da Suzanne von Richthofen, que você se debruçou, você, enfim, chegou a, assim, enfim, produzir essa obra muito reveladora. Fato é que ela foi publicada em 2011, muita água rolou desde então. Você pretende talvez fazer uma versão atualizada, incluindo os novos fatos que transcorreram desde então? Cara, isso é muito curioso, né? Porque quando essa coleção com a editora Planeta foi lançada, na verdade era um projeto para a gente romancear crimes que tinham tido grande repercussão, relevância. Isso era uma coisa muito nova. Eu tive muita sorte de, à época, conhecer pessoas dentro da editora que me deram carta branca, porque, na verdade, o que eu faço aí? Eu uso pessoas que existem, eu reconto fatos que existiram, mas de uma maneira ficcionalizada. Isso traz um risco jurídico muito grande, né, para a obra ser embargada. Isso é muito comum. Curiosamente, nenhum desses meus livros sofreram uma vírgula sequer de uma ação assim, seja no livro do furto ao Banco Central, seja no livro da Suzanne, seja no livro da Ioki. Eu gosto muito deles, eu acho que eles se encerram ali. O que tinha para ser contado sobre a história da Suzanne, para mim, ele termina e acaba nesse livro. Até porque o livro não é simplesmente sobre o crime, né? Porque eu me propus a fazer um romance policial, um thriller, mas de uma maneira bastante estranha, porque é um romance policial que todo mundo já sabe como acaba. Sim, né? Perfeito. Então, então hoje em dia isso está sendo muito usado a Netflix, as séries, elas são sempre, elas estão indo para esse caminho, né? Todas as séries, que é o quê? É um caso que aconteceu, um caso de verdade, mas esse livro ele não foge muito do que aconteceu, é só o jeito de ser contado. Não. A minha pesquisa foi exclusivamente baseada na ação penal. Uma das coisas que me trouxe segurança para escrever foi recontar todas as cenas que estavam na ação. Foi dar uma vida aos depoimentos, seja das testemunhas, seja dos acusados. Então, ele é fiel ao que aconteceu, mas ele é contado pelo ponto de vista dos investigadores. Isso. Então, para trazer uma coisa a mais a esse livro, eu criei um universo de investigadores, porque foi o seguinte, eu entrei na polícia em 2002 e o crime foi em 30 de outubro, foi na noite de Halloween. Durante uma semana, nós ouvimos muitas coisas dentro das delegacias sobre isso, né? E uma das coisas que me chamava muito a atenção era o fato de existir uma investigação paralela àquela feita pelo Departamento de Homicídios. Isso era uma coisa, ainda né? Porque o DHPP é a grande vitrine da nossa polícia civil. E há um contraste muito grande com a polícia civil, que é dos distritos. Essas que nós conhecemos pelos bairros, que são departamentos muito mal instruídos naquele sentido. A delegacia normal, né? Exatamente. Quem conhece, quem tem contato, quem já teve que ir a um EDP, sabe que é um ambiente pesado, é carregado. Eles têm muito trabalho, né? Eles sofrem muita cobrança e, por um motivo, o DP da área ele conseguiu mais êxito na investigação nesse caso do que o do DHPP. E aí ouvia-se então muitas histórias de brigas de vaidades entre delegados, entre investigadores. Eu achava isso maravilhoso. Falei, puxa, eu acho que é uma trama legal para se desenvolver. Então, na verdade, o crime da Suzanne Richthofen é um pano de fundo apenas para essa história que eu conto desses investigadores que são ficcionais, que não existem, e aqueles momentos do processo em que há lapsos fáticos, né? Porque assim, mesmo que a pessoa seja condenada, a história do crime ela não é inteiramente contada. Sim. Há alguns buracos assim que são preenchidos, digo eu, pela imaginação do juiz. Então, a história que se encerrou com a sentença não é a história real, não é a história verdadeira.
Só que eu não posso trazer novos elementos sem provas nenhuma. Eu sempre me digo, esse livro não é um livro jornalístico, ele não traz nenhuma grande novidade, mas ele explora coisas que no processo não foram tão bem vistas assim. E é a partir dessa ferramenta ficcional de colocar na boca desses investigadores as suspeitas que não foram levadas a sérios dentro da ação penal. E Roger, Bacana, isso aí pode bacana. virar filme, não? Da Richthofen? Se Deus quiser. Esse livro ele foi revendido, os direitos já foram vendidos já? Já foram vendidos para o irmão do Luciano Huck, o Olha só. Sim, o Bronstein. Fernando Sim, Bronstein. o Fernando. Grande Você sabe bacana. que o Fernando, ele trabalhou aqui quando ele era menino. Grande canhoteiro. Ele foi Grande abraço. Grande canhota. Isso, ele trabalhou aqui como assistente do Pânico. É cara. mesmo? Ele é Em muito 2000, por aqui, André, 2000? 2000? Ele tinha 2000, cara. 10 anos. Oi? Ele é novinho, né? Ele tinha 15 anos. Por aí. Não, Olha acho lá. que ele não é tão novinho assim. Já tá Deve bem. estar com seus Não, 34. tem mais, pô. Tem mais. É gato. É gato. Tem mais. Então tem tá mais. vendido já pra poder fazer Ele é filme? moleque ou bom, o que moleque for? bom. Ele é Ele fez muito aquele. empenhado. Ele é Adoro bom. ele.